Descubra o que a garçonete sussurrou e mudou tudo, traição ou amor verdadeiro. A cidade fervilhava, as luzes piscavam e o aroma forte de café pairava no ar, enquanto uma garçoneira de cabelos desgrenhados e olhos preocupados se aproximava da mesa, como um personagem de um filme de mistério. O silêncio pesado parecia um aviso de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Ao se inclinar sobre a mesa, ela sussurrou algo tão chocante que o mundo à sua volta pareceu congelar. Ele não é quem você pensa que é. Os corações aceleraram, não apenas da pessoa que escutou, mas de todos que estavam por perto, como se uma tempestade estivesse se formando no ar. O ambiente à volta se tornava mais denso. Os olhares curiosos dos frequentadores do café a seguiam, cada um segurava uma respiração, esperando a continuidade daquela revelação explosiva. Aquela garçonete, com seu uniforme amarrotado e olheiras profundas, parecia a guardiã de um segredo que poderia despedaçar relacionamentos ou, quem sabe, unir almas perdidas. E quem era aquele homem, a quem ela se referia? Um amante traidor? Um amigo leal camuflado sob a superfície? O suspense ondulava no ar, envolvendo a todos como uma névoa escura a ponto enquanto uns cochichavam e balançavam a cabeça, outros apenas fixavam o olhar na garçonete, tentando absorver a gravidade daquelas palavras ensurdecedoras. E então, no instante em que a tensão chegava ao auge, tudo começou a desmoronar. A porta do café se abriu com um baque, e um homem de terno escuro entrou. Seu olhar penetrante varreu o ambiente, e um frio na espinha percorreu a sala. Era ele? O homem que poderia revelar toda a verdade ou, pior, a maior das mentiras. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar uma dica importante. Muitas pessoas relataram que o YouTuber desinscreveu sem avisar. Então, dá uma checada rapidinha no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não posso deixar você perder nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você tá lá, clica no botão de like e isso me ajuda demais com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber quem são as pessoas incríveis que fazem parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O homem avançava, e a tensão no ar se tornava quase palpável. A garçonete, agora pálida como um fantasma, olhou para ele com um misto de medo e alívio. É você, ela murmurou, e o café inteiro parecia prender a respiração como se todos estivessem prestes a descobrir um mistério mais profundo. O que ela sabia? O que mais estava em jogo? E o que aconteceria quando os dois se confrontassem? No fundo, o que a garçonete sabia poderia mudar tudo ou acabar com todos ali presentes. O que ainda estava por vir? Qual era o verdadeiro segredo que pairava sobre eles? A verdade estava prestes a ser revelada. O homem parou diante da garçonete, o olhar fixo e intenso como um raio que buscava atravessar a escuridão. As pestanas tremeram levemente, e o café emudeceu em um silêncio que poderia ser cortado com uma faca. Todo o ambiente parecia um grande palco, no qual a tensão se acumulava a cada segundo que passava, e todos ansiavam por mais. Por que você está aqui? A garçonete, agora em pé, parecia lutar contra sua própria voz, que vacilava entre medo e raiva. As suas mãos tremiam ao se apertarem contra a mesa. O homem abriu a boca para responder, mas as palavras hesitaram, como se ele estivesse medindo as consequências de cada sílaba a se revelar. Eu não esperava que você estivesse no mesmo lugar que ele finalmente disse, olhando para os lados, garantindo que ninguém o ouvisse. O ar estava carregado de uma energia elétrica, e o coração de todos parecia pulsar no mesmo ritmo acelerado, prontos para a revelação que se aproximava a ponto enquanto o homem falava, os olhares dos presentes se entrelaçavam, reconhecendo o peso naquela conversa. Havia algo diferente, algo sombrio pairando entre eles, um segredo que não queria permanecer guardado por mais tempo. A garçonete, com a respiração entrecortada, piscou rapidamente, os olhos brilhando com uma mistura de decisão e desespero. Você foi avisado para ficar longe dele! Gritou a garçonete, a voz escapando em um desespero acumulado. O cenário virou um caos instantâneo, com as pessoas sussurrando, as mesas se movimentando enquanto outros se levantavam para ver de perto. O homem com o terno escuro se endireitou,
os ombros tensos, e o clima mudava, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ele avançou, e a tensão física era palpável. Você não entende, não é uma simples traição. Isso é muito mais complicado do que você imagina. Agora ele estava próximo, e os outros assistiam sem se atrever a se mover. O que mais poderia estar em jogo? O que seria tão vital a ponto de trazer um homem bem vestido de volta a um café, onde tudo poderia mudar em um instante? A garçonete, enxugando a lágrima que escorregava pelo seu rosto, fez um movimento enérgico com a mão. Eu não tenho medo de você e das suas palavras. O café, por um breve momento, ficou em silêncio absoluto novamente, como se o tempo tivesse congelado. Os murmúrios de o que está acontecendo se tornaram mais intensos. O homem então, em um gesto brusco, puxou algo do seu bolso. Um objeto metálico brilhante refletiu a luz tênue do café, e gás de espanto ecoaram pela sala. Era uma chave, mas para o quê? Essa chave pode abrir tudo, e eu não posso deixar que isso aconteça, ele disse, como se cada palavra fosse uma bomba pronta para explodir. O olhar da garçonete disparou entre o objeto e o homem, enquanto os olhares dos outros se voltavam para ela, criando um nó crescente de curiosidade. O que a chave desbloqueava? Que tipo de segredos ameaçavam vir à tona? Aquela revelação poderia não apenas mudar o rumo de suas vidas, mas também arregimentar a tempestade que se formava naquela sala. E, desencadeando o inevitável, a verdade parecia imbatível, a caminho de ser revelada. O café, silenciado e cheio de expectativa, aguardava esse próximo movimento. O que aconteceria quando o primeiro segredo fosse exposto? Assim, enquanto o clima esquentava, uma nova dúvida pairou no ar: qual segredo poderá mudar tudo? O homem aguardava, a chave reluzente em sua mão, enquanto a garçonete o encarava com um misto de incredulidade e desespero. O silêncio do café era palpável, como se cada pessoa soubesse que estavam à beira de algo irreversível. Os sussurros diminuíram, um eco distante de uma tempestade que estava prestes a atingir sua costa. Você não pode deixá-la saber. A garçonete afirmou, sua voz agora um sussurro desesperado, mas fervoroso, como um mantra para si mesma. Ela não tem ideia do que você fez. O homem, surpreendido, fez uma pausa. O semblante dele mudou, como se um peso desmoronasse sobre os ombros. E você acha que eu quero isso? Ele tinha seu olhar fixo nos olhos dela, procurando desesperadamente uma resposta que poderia salvá-los de uma situação em que tinham sido lançados involuntariamente. Sem se importar com os olhares curiosos dos outros no café, a garçonete se aproximou ainda mais, o desespero transparecendo em cada movimento. Se isso for verdade, você precisa me contar tudo. Agora! Ele respirou fundo, seus pensamentos agitados. Dentro dele, uma batalha se formava, entre a necessidade de salvá-la e o desejo de proteger a verdade que, se revelada, poderia destruir tudo. E naquela mesa, com a chave ainda na mão, as vidas deles dependiam disso. O murmúrio cresceu novamente, pessoas inclinando-se em direção a eles, absorvendo cada nuance daquele confronto. Ninguém queria perder o que estava prestes a acontecer. O que era essa verdade que poderia mergulhar os dois em um abismo sem fim? Você promete que não vai entrar em pânico? Ele perguntou, quase implorando. Ela hesitou, a incerteza gripando seu coração. Se você não me contar, eu já estarei no fundo do poço nesse instante. O homem aproximou-se ainda mais, analisando o rosto dela como se buscasse a resposta em seu olhar. Então ouça. A chave, ela não é apenas uma chave. Ela abre uma porta que pode mudar tudo. E o que está do outro lado é algo que pode destruir toda a nossa existência. Por que você não me disse isso antes? A garçonete quase gritou, mas a voz saiu abafada pela dor das palavras. Os rostos ao redor mostraram espanto e curiosidade, muitos repassando mentalmente a sua própria experiência com segredos que ameaçavam a paz. Foi por isso que eu tentei me afastar. A voz dele falhou, e a angústia se transformou em raiva na fração de segundo em que ele soltou a bomba. Eu não queria que você se envolvesse com isso. Não queria que você fosse arrastada para minha bagunça. As mãos da garçonete se apertaram e sua certeza começou a balançar, um turbilhão de sentimentos a engolindo.
Então há alguém mais, uma outra pessoa? Que segredos você guarda sobre mim? O homem passou a mão no rosto e, por um instante, parecia estar à beira das lágrimas. Eu não queria. Mas ela é a razão de tudo. E eu não posso deixar que você se machuque. Os olhares em volta eram como flechas, pontas de fogo queimando a confiança pregada entre os dois. A chave agora pesava não apenas em suas mãos, mas em seus corações. O que estava do outro lado daquela porta poderia não apenas desvelar um mundo muito além do que poderiam imaginar, mas também a profundidade da própria traição. Então, o que vamos fazer agora? Ela perguntou, a voz quebrando. Um novo silêncio tomou conta do café, tudo parecia congelar novamente, como se o mundo estivesse à espera do próximo movimento. Mas ele hesitou. Ele sabia que abrir a porta não traria apenas verdades, mas que também viria acompanhada de consequências que poderiam mudar tudo, talvez para sempre. Temos que decidir juntos, ele disse lentamente, e as palavras eram mais pesadas do que qualquer coisa que poderia ser ligada àquela chave. Mas antes que pudessem seguir adiante, uma sombra se projetou na entrada do café. Uma figura familiar se destacava entre a multidão, e a respiração deles parou novamente. Era ela. Eu sabia que vocês estivessem aqui, a mulher sussurrou, os olhos escaneando o ambiente e se fixando na chave em suas mãos, numa mistura de raiva e confusão. O que aconteceria agora? As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas cada nova revelação trazia somente mais perguntas. E o que tornava tudo ainda mais intenso, quem seria ela e qual seria o impacto de sua chegada repentina? O ar ficou denso, e a mulher que se aproximava irradiava uma energia que estava longe de ser amistosa. Com um vestido escuro que parecia absorver a luz do café, seus olhos, frios e penetrantes, analisavam cada interação, cada expressão. O homem facilmente reconheceu sua ex-parceira, a causadora de sua tormenta emocional, e a agonizante confusão dentro dele se transformou em um pânico instantâneo. Por favor, não, não agora, ele murmurou, mais para si mesmo do que para a garçonete. A mulher, de pé ao lado da mesa, não parecia disposta a deixar passar aquele encontro, como uma tempestade que ameaça descer do céu claro. E agora? O que temos aqui? Ela começou, a voz carregada de sarcasmo, mas com um toque de medo que empurrava a situação para o abismo da tragédia. Uma conversa sobre segredos e traições? O que mais eu poderia esperar? A garçonete olhou para o homem, o coração em disparada, um nó ardente na garganta. Você a conhece? Indagou, tentando buscar alguma explicação. Mas o homem não conseguiu articular uma resposta. Ele apenas a olhou, seu rosto uma máscara de dor e culpa. Ah, eu não sou apenas uma conhecida, a mulher respondeu com um sorriso congelado. Sou alguém que sabe dos seus podres, das suas mentiras. E como você, aparentemente, se tornou um especialista em escondê-las. O rato do café olhava ao redor, tentando entender cada nuance daquela tensão. O murmúrio aumentava de novo, a curiosidade das pessoas assumindo novas proporções. Mas algo pior estava crescendo, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Diga a verdade! Gritou a garçonete, agora dominada pela mistura de raiva e necessidade de verdade. O que você sabe de mim? Do que está acontecendo aqui? A outra mulher deu um passo à frente, o olhar gélido, pronta para jogar o dado que desvelaria tudo. Ela não tem ideia, não é mesmo? Lançou um olhar afiado ao homem. Sobre o que realmente está em jogo. Sobre a vida que você destruiu. Você ainda pode parar, sabia? Ainda estamos a tempo. Parem. Por favor. O homem finalmente conseguiu emitir um comando, mas seu desespero continuava a reinar. A presença da mulher era como uma tempestade na praia, e o café se tornava um espaço de choques. Cada olhar, cada respiração, os beijos de língua na impaciência, tudo espelhava a crise iminente nas vidas daqueles envolvidos. Você não pode me deixar assim, sem resposta, pediu a garçonete, quase suplicante. Seu olhar agora se fixou na mulher, que, mesmo com seus mecanismos de defesa prontos, não podia ignorar a fragilidade que permeava aquele cenário. Você realmente quer saber? A mulher questionou, a voz agora um sussurro,
quase desafiador. Então ouça com atenção: a chave que ele segura não é apenas uma porta, é o caminho para os seus piores pesadelos, e eu sou o que ficou preso no fogo cruzado. Nesse momento, um silêncio absoluto caiu sobre todos. Como se a verdade estivesse prestes a se revelar com a força de uma tempestade. Pesadelos? A garçonete repetiu, seu olhar de uma confusão desamparada, enquanto a sala pulsava com a expectativa de uma revelação explosiva. A mulher arregalou os olhos e um leve tremor na voz denotou que estava a ponto de dizer tudo. Sim, e isso inclui você. Agora, se você está disposta a enfrentar as consequências, eu posso te contar como tudo começou. E com essa provocação, o horizonte escuro da nova trama se formou, trazendo à tona questionamentos que despejariam não apenas segredos, mas o peso angustiante de escolhas que poderiam definir suas vidas. O que mais estava guardado nas sombras dessa história? Como uma simples chave poderia abrir não só portas, mas todos os demônios que habitavam cada um deles? E a grande questão, eles estavam prontos para enfrentar a verdade? A garçonete piscou, tentando processar aquelas palavras devastadoras. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta, como se todos no café houvessem congelado naquele momento, sussurros e murmúrios embaçados ecoando como uma trilha sonora ao fundo. Consequências? Ela repetiu, sua voz tremendo, a adrenalina misturando-se à confusão e à curiosidade avassaladora. O homem, ainda paralisado pelo choque, tentou se mover, mas o peso da situação o prendia à cadeira. Ele sentiu o olhar da mulher em suas costas, uma adaga que cortava a pele, revelando uma verdade que ele não queria enfrentar. Vamos, eu quero saber, disse a garçonete, agora com uma determinação renovada. As palavras surgiram de seus lábios como um desafio, como se a coragem por trás delas pudesse dissipar o medo que a dominava. A mulher do vestido escuro, por sua vez, sorriu de forma sombria, como se estivesse prestes a revelar não apenas uma história, mas uma catástrofe inteira. Prepare-se, ela disse, inclinando-se para mais perto. Tudo começou com uma simples mensagem mal interpretada e, por conta disso, vidas foram destruídas. O homem sentiu seu coração acelerar. Memórias de noites mal dormidas e telefonemas ocultos começaram a voltar à tona. Ele não tinha certeza se queria ouvir, mas já era tarde demais para voltar atrás. Uma revelação estava prestes a implodir. A primeira vez que você ouviu meu nome foi numa conversa de bar. Você estava envolvido em um jogo de mentiras, cercado de amigos e copos cheios. Mas foi uma frase que mudou tudo, ela nunca saberá. Os olhos da mulher brilharam com uma luz mórbida. E eu deveria ter sido a primeira a saber. Mas você me escondeu como um segredo vergonhoso. Chega! Eu não quero, o homem tentou interromper, mas a mulher levantou uma mão, silenciosa como um fantasma em uma noite sem luar. Deixe que eu conte. Você não percebeu, mas a chave que está na sua mão não é apenas para abrir portas, é a chave que desbloqueou o potencial para a destruição de todos ao seu redor. Nesse instante, a garçonete sentiu um frio na espinha, como se sua vida estivesse em risco ao escutar aquelas palavras. As paredes do café pareciam se aproximar, e os olhares ao redor se tornavam desconfiados. O murmúrio crescia, e a pressão aumentava. Depois daquela frase, tudo ficaria diferente. Mas por que você está fazendo isso? Ela perguntou, um fio de medo desenhando uma expressão tensa em seu rosto. Qual é o seu objetivo com tudo isso? A mulher sorriu, e suas palavras, repentinamente, soaram como um eco sombrio. Vou te dar uma escolha. Venha comigo e descubra a verdade de verdade, ou fique aqui e continue vivendo na ignorância, sabendo que algo muito maior e mais sombrio está prestes a se desenrolar. A garçonete hesitou, conhecendo a lição que a vida tinha lhe ensinado. No fundo, todo mundo tem segredos. Mas qual era o custo de saber a verdade? Do outro lado da mesa, o homem parecia estar em frangalhos, sua expressão uma mistura de desespero e raiva. Ele estava prestes a perder tudo o que tinha construído, e qualquer movimento errado poderia significar um buraco eterno no qual não haveria retorno. Eu não posso deixar você levá-la, ele finalmente sussurrou, as palavras deixadas escapar como o último suspiro de um lutador em meio a uma batalha. Essa era a verdade que ele temia, o amor por ela, pela mulher atrás do balcão,
o levava a questionar sua própria lealdade. E, assim, diante do olhar curioso dos outros clientes, as escolhas se tornaram uma linha tênue entre amor e traição, enquanto o destino de cada um deles se desenrolava lentamente como um fardo pesado. Qual decisão ela tomaria? E o que significaria se a verdade que iria descobrir não fosse nada do que imaginava? Uma nova revelação pairava no ar, criando uma brisa fria que prometia maior desespero. E, como um fiel eco daquele momento, a pergunta final fez eco: até onde você iria para proteger quem ama? O estômago da garçonete revirava enquanto suas opções se desenrolavam diante dela como uma fita colorida, uma linha cada vez mais tênue entre o que ela acreditava ser verdade e a possibilidade sombria que a mulher do vestido escuro apresentava. Ela olhou em volta, notando os rostos curiosos dos clientes do café, seus olhares variados, chocados, intrigados, imitando a maré de emoções que a atravessava. O homem encarava a mulher com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, um impulso quase desesperado, como se o tempo estivesse se esvaindo nas arestas de suas decisões. Se você não for com ela agora, você vai se arrepender, ele disse, sua voz falhando no final. O medo dele era palpável, como se ele soubesse que a verdade que aquela mulher estava prestes a revelar era catastrófica e, de algum modo, podia arruinar a única coisa valiosa que ela possuía, a vida simples e tranquila que tinha feito depois de tantas dores. Você está me pedindo para confiar em você? Depois de tudo? A garçonete retrucou, sua voz embargada com a pressão da incerteza. Como posso confiar em alguém que não é honesto nem consigo mesmo? Eu não sabia. Não sabia que você estava envolvida nisso, ele respondeu, sua respiração ficando irregular. Acredite, mais do que qualquer coisa, eu quero proteger você, mas precisamos saber o que essa mulher quer. A mulher do vestido escuro, com seu olhar penetrante, apenas observava, um sorriso enigmático pairando em seus lábios. Você já está dentro da história, não é mesmo? E a única maneira de evitar que o lixo venha à tona é enfrentá-lo de frente. Então, ela ergueu um objeto brilhante, uma pequena caixa que parecia deslocada em suas mãos, e o girou entre seus dedos. A luz fluorescente do café refletia em sua superfície, criando pontos de luz que dançavam o estigma e o mistério daquelas horas se condensando naquele único item. Esta caixa, continuou ela, é a mensageira de tudo o que está por vir. Dentro dela, você encontrará a verdade que alguém tanto temeu. O que você decida fazer agora define seu destino. A garçonete sentia o coração disparar, um peso crescendo em seu peito à medida que as implicações daquelas palavras se infiltravam em sua mente. E se ela abrisse a caixa? E se a verdade fosse mais horrenda do que qualquer uma das suas suposições? Pare! Gritou o homem, levantando-se abruptamente da cadeira, fazendo com que o barulho ecoasse. Não faça isso! Você não sabe o que pode estar por trás disso. Não sabemos quem ela realmente é. O que você tem a perder? A verdade é um caminho que muitas vezes apresenta as coisas como elas realmente são. Não mais ilusões, apenas o que é. A voz da mulher do vestido escuro era suave, mas implacável, como a força de um furacão a se aproximar. Com o olhar fixo na caixa, a garçonete hesitou, a dúvida se transformando em ansiedade. Esta era a encruzilhada da sua vida. Poderia a verdade ser a resposta que ela buscava? Ou a entrega a essa verdade causaria uma devastação irreparável, e, enquanto os ecos da conversa do café se mesclavam aos seus pensamentos, ela decidiu dar um passo em direção ao desconhecido. A escolha estava em suas mãos. Se eu abrir, você não pode me deixar no escuro. Tem que dizer a verdade, mesmo que doa, ela pediu, com um fio de esperança e coragem. A mulher sorriu novamente, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos, um aviso, preparada para o que vem a seguir? O coração da garçonete pulsava forte, como um tambor implacável. O mundo ao redor se tornava um borrão de sentimentos contraditórios, enquanto ela se preparava para desvendar a verdadeira essência do que estava escondido, uma viagem que poderia mudar não apenas o destino dela, mas de todos os envolvidos. A tensão pairava no ar, e no fundo, a pergunta queimava em seu íntimo: a verdade sempre é um alívio, ou pode ser uma sentença de morte? A garçonete respirou fundo, sentindo o ar quente e abafado do café envolventes como uma manta sufocante. Cada olhar que fixava nela aumentava sua inquietação.
Ela não sabia se desejava que a mulher do vestido escuro falasse ou que tudo simplesmente desaparecesse. Mas a caixa em suas mãos, brilhando sob as luzes brancas, parecia exigir uma decisão. Você não tem ideia do que está prestes a abrir, murmurou o homem, agora paralisado em um misto de preocupação e medo, as mãos tremendo. O tom de sua voz transformou-se em um aviso, um eco aterrorizante que reverberava no interior dela. Fechando os olhos por um instante, a garçonete imaginou o que poderia estar escondido naquela caixa. O que haveria dentro? Segredos que ela preferia não saber? O rosto de sua mãe, o sorriso do passado que pareceu tão distante, veio à sua mente. Chega, pensou. A decisão precisava ser tomada. Se isso me mudar, que assim seja, disse ela, com uma determinação que soou mais forte do que se sentia. A luz refletia nas paredes enquanto ela baixava os olhos para o objeto, pronta para abrir a caixa e enfrentar sua realidade de frente. O que você procura talvez não esteja pronto para descobrir, disse a mulher do vestido escuro, mas era tarde demais. A garçonete levantou a tampa e o que viu fez sua respiração parar. Dentro da caixa havia uma fotografia, arruinada pelo tempo e pelas lágrimas. Mas o que realmente a surpreendeu foi o reflexo de seu próprio rosto diante do velho papel amarelado. Na imagem, ela era apenas uma criança, segurando a mão de uma mulher que jamais esqueceria, sua mãe. Mas ao lado delas, uma figura sombria se destacava, um homem que ela não reconhecia. O frio subiu pela coluna, enquanto as lembranças lentamente começaram a retornar, carregadas de dor e confusão. Quem é ele? Perguntou, mais para si mesma do que para os outros ao seu redor. Seu coração havia se transformado em um labirinto de interrogações. A mulher do vestido escuro foi direta, seus olhos cintilando perigosamente. Esse homem tem laços com o seu passado. A verdade sobre ele é o que pode desmantelar tudo o que você construiu desde então. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua vida ou acabar com ela. Os murmúrios nas mesas ao redor se tornaram um ruído distante. A garçonete afastou as lágrimas que ameaçavam surgir. A dor que ela já havia enfrentado na vida estava de volta, mas desta vez, intensificada. O homem à sua frente parecia suportar um peso que ela agora sentia. Ele sabia algo, e isso tornava tudo ainda mais insuportável. Você precisa contar a verdade, ela exigiu, seu tom se firmando. Me diga. Por que ele está na minha vida? O que aconteceu com minha mãe? O ambiente estava carregado, e a mulher do vestido escuro parecia sorrir como se tudo estivesse se desenrolando em um jogo que ela mesma controlava. Somente você pode decidir o que fazer a seguir. Contudo, a verdade muitas vezes cobra um preço alto. E você pode não estar pronta para pagá-lo. O homem fez um movimento como se fosse falar, mas seu olhar indicava hesitação. A garçonete sentiu um nó na garganta, suas ancas se apertaram. Era como se uma maré de recordações, medos e esperanças a arrastasse para um abismo. Eu não posso ficar aqui, sem entender, ela disse, a voz quase um sussurro. Diante dela, a mulher do vestido escuro inclinou a cabeça. Então, chega de incertezas. Vamos passar à ação. Há mais segredos a serem revelados, e você está prestes a descobrir que algumas verdades são mais sombrias do que você imagina. Os olhos da garçonete se arregalaram ao perceber que a mulher estava se referindo a algo além da fotografia. O coração batia de forma irregular enquanto ela sentia o peso daquela revelação se aproximar. O que mais a aguardava nas sombras do passado? A decisão tomada poderia levá-la por caminhos que nunca poderia ter imaginado. E, enquanto a tensão do momento preenchia o ar, o café inteiro pareceu tomar um respiro profundo um instante antes que tudo explodisse. O que ela poderia descobrir a seguir poderia não apenas definir seu destino, mas também desenhar as linhas tênues entre amor, traição e a verdade que poderia finalmente libertá-la. A garçonete não esperou mais. A urgência em seus olhos era inegável. Com as mãos trêmulas, ela segurou a fotografia como se fosse uma âncora que prendia a realidade. O homem à sua frente parecia prisioneiro de suas próprias lembranças, e quando finalmente abriu a boca, seu olhar era de desespero. Você não pode simplesmente ignorar o que isso significa, ele disse, a voz fervendo em uma mistura de culpa e medo. Aquele homem, ele não é quem você pensa.
O rugir de vozes ao redor se apagou, criando um vácuo ensurdecedor. Apenas a respiração acelerada da garçonete povoava o espaço. Um novo gélido arrepio desceu por sua espinha. O que significava aquilo? Suas perguntas estavam trancadas em um cofre de pânico. Ele pode estar ligado à sua mãe de uma forma que você não imagina, disse a mulher do vestido escuro, entrelaçando os dedos como se estivesse manipulando um jogo delicado. A verdade, garota, pode ser a chave, mas também a sua perdição. Ela olhou de volta para a fotografia. O homem estava ali, sobreposto a um momento de amor que ela sempre guardou em seu coração. Mas quem é ele? A pergunta saiu como um sussurro tênue. Ele é parte de algo muito maior. Um segredo sujo, uma conexão que poderia destruir tudo e todos ao seu redor, o homem finalmente respondeu, a voz falhando. Os olhos dele desviaram, como se temesse a própria resposta. A garçonete sentiu a pressão em seu peito aumentar. As paredes do café pareciam se fechar, e o cheiro forte do café misturado ao medo a sufocava. Como ele podia dizer isso? Quem poderia ser capaz de destruir suas memórias sagradas? Vá embora! Gritou alguém ao fundo, o eco da indignação dispersando a tensão. Por que estão fazendo isso a ela? A mulher do vestido escuro se virou para a fonte do grito, seu olhar turvo e poderoso transparecendo a frieza de uma tempestade. Ninguém irá ajudá-la a não ser você mesma. Lidar com o passado é um ato solitário. Nesse momento, a garçonete sentiu seu mundo se fragmentar. Uma explosão de dor e confusão a envolveu como um manto de mistério. Para onde deveria ir a partir daí? Na busca pela verdade, ela estava prestes a abrir caixas que deveriam permanecer fechadas. E o que mais poderia estar escondido sob a superfície? Você merece saber a verdade, insistiu o homem, a voz agora mais calma, mais firme. Só que você pode não estar pronta para o que vem a seguir. Ali, em meio ao tumulto, a garçonete sentia-se dividida. A esperança de desvendar mistérios familiares estava cercada por um abismo de dúvidas. Enquanto a decisão pulsava dentro dela, um flash de luz iluminou uma borda escura dentro da caixa, revelando mais do que um simples pedaço de papel num impulso. Ela girou a caixa em sua direção, e o que viu a fez perder o fôlego. Uma chave antiga, de bronze e coberta de poeira, estava escondida sob a fotografia. O símbolo gravado nela parecia um mapa, uma trilha, um convite para um destino desconhecido. Esta chave pode te levar a verdades que você não está preparada para enfrentar, avisou a mulher do vestido escuro, agora com um sorriso enigmático. A garçonete a olhou, dentes apertados. E se eu decidir abrir a porta que ela abre? O que vai acontecer? O café voltou a pulsar ao redor dela, murmúrios, olhares tortos, todos aguardando. A mulher, como uma sombra dançante, apenas respondeu, a resposta provavelmente mudará tudo o que você é. Quando suas mãos tocaram a chave, uma onda de determinação invadiu seu corpo. O peso do passado, as promessas de dores a serem diagnósticas, tudo isso a inundou. A história de sua vida estava prestes a mudar, e com ela, seu destino. Mas havia mais à frente. Um chamado vibrava na escuridão, e a chave poderia abrir não apenas portas, mas armadilhas que ela não sonhava que existiam. O que será que está por trás dessas portas? O que a verdade pode revelar? E a maior pergunta de todas, ela ainda estará disposta a enfrentar suas raízes sombrias depois de fazer essa escolha? A garçonete apertou a chave nas mãos. O peso dela era como um fardo, mas havia algo mais, uma expectativa eletrizante. O silêncio do café agora parecia sufocante. Olhos curiosos e céticos a observavam, mas nada daquela tensão fazia sentido. O mundo sobre a mesa não importava mais. Somente a chave e o mistério que ela prometia. Você não pode ficar aqui para sempre, disse o homem, sua voz tensa. O passado não espera por ninguém. É hora de agir. Ela olhou de relance para a mulher do vestido escuro, que continuava a observá-la com um olhar penetrante, como se medisse cada batida de seu coração. A garçonete sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. O que havia nas sombras? Para onde essa chave me levará? Ela perguntou, a insegurança borrando a firmeza de sua voz. Para a verdade.
Mas a verdade pode ferir, e o impacto pode ser devastador, respondeu a mulher, a expressão inexpressiva, mas os olhos brilhando com um desejo oculto. Um murmúrio tomou conta do café quando a garçonete se levantou. As vozes eram um eco distante, uma atmosfera de expectativa e apreensão. Ela respirou fundo e, em um ato inconsciente de coragem, fez menção de sair. Tem certeza disso? O homem tentou alertá-la, mas a determinação renovada tomou conta dela. O que poderia ser pior do que viver com incertezas? O que ela realmente sabia sobre sua vida? Nos passos apressados, cada batida de sua palma contra a chave pulsava como um tambor em sua mente. As portas do café se abriram, o ar frio da noite a envolveu, mas a verdadeira escuridão estava para vir. Ela atravessou as ruas, os sons da cidade eram um pano de fundo para sua mente agitada. Onde essa chave se encaixaria? O que verdadeiramente esconderia sua origem? Imagens da mãe, dos sorrisos, de momentos felizes misturavam-se com sombras que ela começava a vislumbrar. Finalmente, chegou à antiga casa da sua infância. A aparência dela era de uma estrutura esquecida pelo tempo, o jardim era um emaranhado de ervas daninhas. O coração da garçonete acelerou ao se aproximar da porta. A chave parecia vibrar em sua mão, como se ansiosa para libertar segredos. Com dificuldade, ela inseriu a chave na fechadura. O som do grampo ecoou numa sinfonia de memórias e esperanças. E então a porta se abriu. Uma onda de energia ergueu do interior. O cheiro de madeira envelhecida e poeira a atingiu, mas, mais do que isso, algo tocou sua alma. Ela sabia que ali estavam as verdades que tanto temia e desejava. Cada passo que dava no corredor fazia ecoar seus pensamentos. O espaço vazio tinha outros habitantes, as paredes sussurravam. A luz fraca deixava o ambiente ainda mais misterioso. E então, em uma das paredes, algo a chamou. Um quadro um tanto embaçado, uma foto antiga que parecia ter sido deixada de lado. Quando se aproximou, um nó se formou em sua garganta. A mulher da foto parecia-se muito com ela. Mas ao olhar mais de perto, notou outra figura, um homem. O coração dela dispara. Você encontrou, uma voz rouca veio de trás dela. Ela se virou, e a visão que encontrou a fez recuar. A mulher do vestido escuro estava ali, mas agora tão próxima que parecia parte do cenário. O que você fez? A garçonete exigiu, a indignação fervendo em suas veias. Eu apenas a preparei para ver o que nunca esteve escondido. Os olhos dela brilhavam com alguma verdade que a deixou trêmula. Você conhece esse homem? Quem ele é? A mulher sorriu. A resposta que você procura está bem diante de você, mas talvez seja mais dolorosa do que você imagina. O que a mulher sabia? Que laços de sangue e amor poderiam estar entrelaçados nas sombras daquela casa? O silêncio dentro do recinto era ensurdecedor. Assim como o peso da realidade a atingia. Agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. Mas estaria disposta a descobrir o que realmente estava escondido atrás daquelas paredes? A chave girou, e a próxima revelação estava prestes a desvelar-se. Os olhos da garçonete estavam fixos na foto embaçada, o coração pulsando como se quisesse escapar de seu peito. A mulher do vestido escuro a observava com uma expressão que variava entre satisfação e compaixão. A imagem diante dela parecia um quebra-cabeça, as peças se juntando lentamente, mas a dor que isso implicava era virtuosa e, ao mesmo tempo, devastadora. Quem é ele? A garçonete sussurrou, sua voz falhando, como se cada palavra tivesse o peso de um universo inteiro. A mulher do vestido escuro fez uma pausa, permitindo que a tensão crescesse ainda mais. Ele é parte de você. Uma conexão, um segredo, uma parte que você nunca soube que existia. O ar ficou denso, fazendo com que a garçonete sentisse um nó se formando em sua garganta. O que você quer dizer? Que ligação? Ela se forçou a perguntar, mesmo sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Esse homem é seu pai, a mulher respondeu, a voz imperturbável. E a verdade que você tem buscado está diretamente relacionada a ele. Ele foi afastado de você, desapareceu de sua vida por motivos que você ainda não entende. Aqueles últimos rumores percorreram o espaço entre elas como um lobo uivante na escuridão.
A garçonete ficou paralisada, sua mente começando a girar em torno da revelação. Sentimentos de raiva, traição e confusão se misturavam dentro dela. Por que ninguém nunca me disse? Por que minha mãe nunca falou sobre ele? Ela precisava entender, precisava de respostas que pareciam justas. A mulher do vestido escuro olhou nos olhos da garçonete com um brilho intenso. Às vezes, as verdades mais cruéis são mantidas em segredo para proteger. Sua mãe fez uma decisão agonizante. E com a lembrança dessas palavras, a dor que até então parecia distante se aproximou com avidez, suas lembranças mais longínquas começando a se formar. A mulher da foto parecia vibrar, ecoando em seu coração. O amor e a perda a envolveram como um cobertor. Enquanto a garçonete tentava processar tudo, lembranças de momentos felizes com sua mãe passaram por sua mente, risadas, consolos e promessas de um futuro brilhante. E se eu não soubesse? Ela refletiu, o coração diminuindo aos poucos naquela revelação. Eu não seria capaz de amar o que perdi. Às vezes, descobrir a verdade é difícil. Mas a liberdade que vem após aceitá-la pode ser libertadora, a mulher disse, um toque de ternura sob a dureza de suas palavras. Mas a garçonete, cansada de segredos, com a voz firme, decidiu. Se ele é meu pai, preciso encontrá-lo. Preciso saber a verdade da minha vida, de onde venho. A mulher sorriu, satisfeita. Agora você está pronta para confrontar o que está escondido. E a chave que você tem não abrirá apenas portas, mas também libertará os sentimentos que tem sufocado. A garçonete sentiu a chave, sua frieza agora como uma platina ardendo em seu coração. Ela sabia que tinha que descobrir mais. Enfrentar a verdade era a única forma de se libertar. Quando deixou a casa, uma brisa fresca a cumprimentou. O céu escuro trazia promessas de recomeços e a visão de um futuro que agora se mostrava claro. A cidade estava viva, pulsando ao seu redor enquanto ela caminhava, determinada a encontrar o homem que sempre deveria ter conhecido. No dia seguinte, ela recorresse todos os recursos possíveis, fones de ouvido e uma lista de informações. E enquanto digitava, uma mensagem soou. Era uma imagem antiga do homem. Ela sentiu o suor escorrendo por sua espinha ao ver aquele sorriso quase familiar. Era ele. A busca a levou a um número de telefone, um contato que ecoava em seu novo destino. Os minutos pareciam horas, mas finalmente teve a coragem de discar. O coração acelerado, mastigando a ansiedade, um único toque no botão, e a ligação se estabeleceu. Alô? A voz masculina a fez tremer. É você? A garçonete conseguiu sussurrar. Sou eu, sua filha. Um silêncio pesado permeou o ar, cada segundo se arrastando como um dia sem sol. Você é real? A voz dele estava carregada de emoções, como se tentasse processar a enormidade das palavras. Eu sei sobre você. E eu preciso saber a verdade. A conversa continuou, revelando camadas de sentimentos, de arrependimentos e esperanças. O homem se apresentou, e no fundo da timidez, ela pudesse perceber um leve tremor de saudade, como se finalmente a que procurava sempre existiu ali, esperando para ser descoberta. No final daquela ligação, ela não sabia o que o amanhã traria. Mas algo havia mudado. Havia um novo caminho diante dela, após o desabrochar da verdade. Não seria fácil, mas a certeza de que agora ela precisava seguir em frente era tudo o que tinha. E assim ela prometeu a si mesma, enfrentaria o que está por vir, e não deixaria mais segredos do passado a definirem sua vida. Agora, amar o seu futuro era a única coisa importante. Com a força da verdade ao seu lado, ela caminhou em direção a um novo amanhecer. Se gostou dessa história emocionante e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão intensa. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta história tocante. Este é o momento de mostrar seu apoio.